Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, louvado seja Deus, seja Jesus para a vida de alguém hoje, amém? Agora nós vamos entrar no capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu ainda estou gripada, muito gripada, mas nós vamos vencer essa batalha, nós vamos gravar mais um vídeo para a glória de Deus, hoje 13, louvado seja Deus, de agosto de 2024, mais um Desperta Crente. Deus, ele é maravilhoso e nos dá força para caminhar, amém? Então vamos lá, a partir do capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o Senhor agora, o ministério de Jesus não é um ministério aberto às multidões, não é um ministério aberto ao público. Agora Jesus fecha o ministério para os seus discípulos, ele começa a dar ensinamentos, capítulo 13 ele vai sentar com os discípulos para ceiar, vai apontar o traidor que é Judas, vai falar a Pedro que Pedro negará, vai ensinar que como se reconhece um discípulo de Jesus, com o amor que ele carrega, com o amor que ele tem ações e atos. Capítulo 14, Jesus mostra o caminho, que existe um só caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Capítulo 15, Jesus também vai trazer os ensinamentos que nós somos a videira, que fomos enxertados nele. Nós somos os ramos que fomos enxertados nessa videira, que a videira é ele. Deus é o agricultor. Vai falar sobre a obra de Israel, que Israel ali não fez como deveria, mas o Senhor tem o propósito de salvar os gentios e nós somos os gentios que fomos salvos por ele. Então Jesus vai trazendo ali os ensinamentos para os discípulos do capítulo 15. E agora nós vamos entrar nesse capítulo 16. Nesse mesmo contexto aqui, nós estamos do capítulo 13 até esse capítulo 16, nós estamos no mesmo contexto. E Jesus está trazendo lições preciosas. Jesus está nos ensinando. É tanto que aqui no verso 25 do capítulo 16, ele diz assim: essas verdades eu vos tenho dito através de linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Então chegará o momento. Como que chegaria esse momento? Jesus precisaria ir à cruz. Então vamos lá, os versos primeiros aqui, irmãos, os versos primeiro até o verso 4, é forte, é poderoso. Eu quero que você leia comigo com muita fé, com muita coragem, com muita determinação. Pede a Deus, irmãos. Eu sempre falo que a gente precisa orar muito para que o Senhor aumente a nossa fé. Nós estamos precisando que o Senhor aumente a nossa fé. A igreja está sob ataque. Esse sistema caído mundial está com armações contra a igreja. Nós estamos vivendo um cenário terrível dentro da casa de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não gostam de falar, mas eu tenho que falar. Eu não posso ficar maquiando a verdade. Então nós estamos vivendo um cenário difícil, onde tem muitos falsos crentes introduzidos dentro da igreja, fingindo de crente. Os dias são maus, mas o Senhor é Deus que nos dá força, nos dá vida e nos dá vitória, amém? Verso 1 diz assim: eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. Olha só, Jesus no versículo está dizendo para os discípulos: eu estou prevenindo vocês, para que vocês não vacilem na fé. Os dias vão se tornar mal. Após a minha ida ao céu, vocês serão: eles vos expulsarão da sinagoga. Olha o alerta de Jesus para os discípulos e para nós. Eles vos expulsarão da sinagoga. E mais, chegará o tempo que quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Chegará o tempo que vocês serão expulsos dos templos, serão expulsos da sinagoga, e quem matar vocês dirá que está prestando um culto a Deus. Eles acharão que está fazendo para Deus aquela dádiva de matar um cristão. Então esse tempo chegou. Nós vimos os mártires cristãos. Nós vimos as situações que aconteceu após a morte e ressurreição de Jesus. E o crescimento da igreja. A partir de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a perseguição ficou desenfreada contra a igreja. Foram muitos mártires, muitos irmãos jogados no Coliseu, comido por leão, foram muitos queimados, passaram pinche no corpo, aceso dentro da cidade de Roma, como postes iluminando a cidade, pegando fogo os cristãos, mães que via seus filhos ser mortos, pais que via sua família ser toda destruída para negar ao Senhor. Foi uma perseguição terrível. Cabeças de crente era enrolado em sacos e era usado como bola de futebol dentro do Coliseu. Muito sofrimento mesmo, muito sofrimento. E Jesus já o quê? Os alertou. Jesus alertou para eles, para que eles não enfrentassem
vacilasse e não enfraquecesse na fé. Irmãos, todas as lutas que nós vivemos já tem um alerta de Deus há muito tempo. Eu lembro que assim que eu converti ao Senhor Jesus Cristo, que eu conheci a verdade que me libertou, eu lembro que na sala da minha casa, naquela noite daquele dia, que eu conheci Jesus, Deus usou a boca do pastor João Batista, Ministério Madureiro, uma bênção aquele pastor. O Senhor usou a boca dele e falou: tu serás usada dentro dessa cidade, confundirá muitos. O Senhor usou a boca daquele homem. Um mês depois de crente, Deus usou a boca de uma pastora e para falar comigo, e falou comigo que eu seria rejeitada, que eu seria expulsa, que eu seria jogada para fora de templos, que não me aceitariam. Então, irmãos, tudo que eu vivo, eu sei que tem um propósito maior, porque Deus falou comigo. Então, Deus, eles alerta antes, para que eu não vacile na fé, tudo foi avisado antes. Tu serás usada, andarás com pouco, terás poucos amigos, aqueles que ficaram do seu lado se levantarão contra você. Deus me alertou de tudo. Tem pessoas que encostam perto de mim, fingem de amigo, e depois se levantam contra a minha vida, caluniam, defamam meu nome, tentam me parar, falam coisas que eu não falei, dizem coisas que eu não fiz. Por quê? Porque o Senhor já tinha me avisado que isso aconteceria. Então, uma pessoa que está ligada naquilo que Deus fala, ela não frustra. Você não vai frustrar se você decreta para tudo que o Senhor fala com você. Se você começar a analisar, você não vai vacilar na fé. Jesus alerta os discípulos o que viria, o que iria de acontecer ainda. E ainda diz: mas essas pessoas farão isso e dirão que estão prestando culto a Deus. Saulo de Tarso, ele matava, ele perseguia, ele tinha carta nas mãos para parar a igreja, e ele achava que ele estava fazendo isso por amor a Deus, por amor aos judeus, por amor à fé que ele testificava, a sua religião, que ele estava cego. Então ele matava achando que ele estava fazendo algo para Deus. Tem pessoas dentro da igreja atualmente hoje matando irmãos, perseguindo irmãos e achando que está fazendo para Deus. Infelizmente é uma realidade que nós estamos vivendo. É uma realidade que nós vivemos. Pessoas que fazem o mal e dizem que está fazendo para Deus. Pessoas que perseguem, caluniam, defamam. Pessoas que param, pessoas que impedem, pessoas que matam, jogam para fora e diz que está fazendo um culto para Deus. Está fazendo um favor para Deus, jogarem almas no mundo, jogarem almas afora. Há pessoas que fazem isso e ainda atribuem a Deus essa fama que eles fazem. Cometerão essas atrocidades, olha só o verso 3. Cometerão essas atrocidades que não conhecem o Pai, tampouco a mim. Cometerão essas atrocidades porque eles não conhecem o Pai, muito menos a mim, irmãos. Tem pessoas aí dentro da igreja há muitos anos perseguindo, caluniando. Tem líderes que não têm amor. Tem pastores que jogam ovelha para fora. Tem pessoas que pregam para matar. Pessoas que atacam, que caluniam, que matam porque não conhecem a Deus. Deus é amor. Deus é amor. E se Deus é amor, eu pratico o amor dele. E não existe eu amar e perseguir, eu amar e caluniar, eu amar e defamar, eu amar e matar, eu amar e roubar, eu amar e caluniar. Que amor é esse que vivemos atualmente? Se Jesus é amor, se ele amou o mundo, se Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, nós seguimos a Jesus, nós discípulos de Jesus, nós que andamos os passos de Jesus, precisamos demonstrar amor ao próximo. Mas Jesus está dizendo, eles cometerão essas atrocidades e ainda atribuirão a mim. Eles cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tão pouco a mim. Então aqueles judeus mataram, perseguiram, caluniaram, inventaram coisas sobre a igreja. Eles falaram naquele tempo que a igreja era canibalista, que a igreja era canibal, que os irmãos eram canibal, que eles comiam carne humana porque da Santa Ceia, né? Beber do sangue e comer do pão, comer da carne. Então eles falavam que eles comiam sangue, bebiam sangue humano e comiam carne humana. Acusaram a igreja de canibalismo. Eles acusaram a igreja de incesto, porque os irmãos se chamavam irmão, né? Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, marido e mulher da paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor, meu irmão. Então eles começaram a dizer que a igreja vivia em incesto, casavam entre irmãos, muitas coisas, irmão, que a igreja sofreu por amor a Jesus. Então Jesus, aqui nesse capítulo 16, ele está o quê? Prediz as perseguições que viriam. Ele está dizendo os ataques que a igreja sofreria. Os momentos difíceis, perdão, irmãos, mas eu estou muito gripada, como vocês sabem. O Senhor está prevendo a eles os ataques que eles sofreriam. Eles seriam expulsos das sinagogas. Eles seriam expulsos do lugar onde era para adorar. Você pode ver que a gente falamos sobre o cego.
E os pais dos cegos não quiseram dar testemunho dele. Falou, pergunta para ele, porque ele é maior, ele tem 40 anos. Porque eles não queriam perder o acesso à sinagoga. Muitos criam em Jesus, mas não tinham coragem de testificar a sua fé, porque não queria perder o acesso à sinagoga. Eles queriam continuar tendo acesso livre à sinagoga. Tem pessoas que não querem testificar a fé verdadeira em Cristo, vivem de qualquer maneira, relaxadamente, adaptados a esse sistema caído mundialmente, adaptados a esse sistema caído, maligno de muitos líderes religiosos que não vivem a verdade, que não pregam a verdade, que não são verdadeiros cristãos, para não se posicionar e não perder o acesso de pregar, não perder o acesso de cantar, não perder o acesso de liderar, não perder... Porque tem pessoas que estão na cadeira, mas não foram colocados por Deus, foram colocados por homem, berganha na casa de Deus. Se o dízimo é alto, dá uma cadeira alta. Se o dízimo é alto, dá ali um lugar no período de louvor. Se o dízimo é alto, dá oportunidade. Tem igrejas, irmãos, que não dão oportunidades para os servos do Senhor, mas dá oportunidade para aqueles que bajulam, que idolatram, aqueles que dão dízimo alto, aqueles que dão oferta alta, aqueles que têm algo a oferecer. Assim, é esse o sistema caído deste mundo. E o Senhor estava falando, alertando a igreja, que eles passariam por isso. Até este momento eles ainda não seriam chamados de igreja, mas após a morte e a ressurreição de Jesus, eles se tornaram igreja. Nós se tornamos a igreja de Cristo. Então não vos escandalizeis, irmãos. Não se escandalize quando você vê situações acontecer, quando você vê escândalos saindo. Isso faz parte da perseguição. Isso faz parte desse tempo, desses últimos dias. Eles cometerão essas atrocidades em nome de Deus. Muitos vão perseguir em nome de Deus, vão fazer coisas em nome de Deus. Pessoas a se opor um contra o outro, brigarem um contra o outro, em nome de Deus. Muitos matam pela sua fé, pela sua religião. Nós sabemos aí, tem muitas religiões que a gente sabe, muitas religiões pagãs que matam por amor à sua fé. Assim, tem muitos religiosos dentro da igreja que matam por amor à fé. E nós precisamos entender isso, que o Senhor está alertando a igreja. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que, quando o momento chegar, vós lembreis de que eu vos adverti. Verso 4. Não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Jesus falando, eu não disse logo no começo, eu comecei a dizer agora, mas eu quero que vocês lembrem. Quando tudo isso acontecer, você lembra que eu adverti vocês. Você lembra que eu alertei vocês. Então, irmão, quando a perseguição começar, quando os ataques começar, lembre-se que Deus adverte. Deus não deixa nenhum crente que ora sem resposta. Todo crente que ora, Deus revela o oculto e o escondido. Todo crente que ora, Deus fala as coisas antes de acontecer. Eu tenho várias experiências de o Senhor falar coisas comigo antes de acontecer. De o Senhor mostrar para mim perseguições que eu iria sofrer, pessoas que iriam se levantar, pessoas falsas. Deus já me deu muitos testemunhos nessa área. Deus já me deu sonho com pessoas que estavam por trás maquinando e passar um tempo aquilo ali acontecer, a pessoa se levantar. Vários testemunhos Deus já me deu assim, de pessoas com inveja, tentando parar a obra de Deus na minha vida. Então Deus, ele mostra antes, irmãos. Deus me mostrou quando a Covid ia vir. Deus me mostrou coisas até da escola dos meus filhos. Já várias vezes eu tive essa experiência. Fala, vai acontecer algo na sua escola assim, 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 na próxima semana, tal dia, e lá acontecer, porque Deus tinha me mostrado antes. Então Deus, ele mostra pro crente que tem relacionamento. Se você tem relacionamento com Deus, não se preocupe, Deus está te alertando de tudo que irá acontecer. Siga o alvo, e o alvo é o céu. Amém? Então agora ele fala a partir do verso 5 sobre a obra do Espírito Santo. E o verso 6 ele diz, sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Ele está dizendo, sei que o que eu disse para vocês agora, o coração de vocês foi tomado de tristeza. Eu sei que vocês se entristeceram, mas aí ele continua no verso 7. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, converterá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Ei, quem faz essa obra é o Espírito Santo. Lembra que eu falei no vídeo anterior, no capítulo 15? Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Essa função ficou para ele, essa função não ficou para mim. Essa função ficou para que o Espírito Santo convença. É o Espírito Santo que vai... Irmãos, nós estamos vivendo os sinais em toda a terra. Nós estamos vivendo sinais. Essa abertura das Olimpíadas deu um grito para a igreja, alertando a igreja. O mundo tem alertado a igreja. A natureza está alertando a igreja. Tudo, as religiões estão alertando a igreja.
Os governantes estão alertando a igreja com tudo que eles estão fazendo. E nós sabemos que o Espírito de Deus também está fazendo esta obra maravilhosa, que é preparar a igreja para aquele grande dia. Então, se seu filho não quer ouvir, se seu marido, sua mãe, seus irmãos, amigos, primos, não deram crédito, não se preocupe. O Espírito Santo é ele que vai alertar. Se Deus tem promessa de salvação, ele vai salvar. Minha filha falou com meu esposo comentou comigo, e eu fiquei pensativa nisso. Isso é algo muito sério, tá, irmãos? Vou falar pra você que é mãe, vou falar pra você que é pai, vou falar pra você que é avó, que criou como filho, vou falar pra você que é um líder, vou falar pra você que é alguém que ama de verdade, que tem o amor de Cristo no seu coração, você que quer ver o bem das pessoas, você que quer ver pessoas salvas, pessoas regeneradas, pessoas transformadas. Você, não é a capa não que tá na igreja, não. Tô falando pra você que ama de verdade. Tô falando pra esses religiosos, fingidos, fofoqueiros, enganadores que estão na cadeia. Tô falando quem ama, quem tem prazer e alegria em ver uma alma se render ao Senhor. Quem consegue sentir alegria em saber que alguém se converteu. Tô falando dessas pessoas, eu vou falar pra você. A minha filha falou com meu esposo assim: ah, pai, mamãe não pode ficar preocupada com a gente. Mamãe fica muito preocupada com a gente, fica com medo de acontecer alguma coisa com a gente, pelo fato deles ainda não ter retornado para o caminho do Senhor. E a minha filha falou assim: ah, eu falo com Deus para ela calmar o coração, né? Eu não quero que ela fique assim não, porque ó, Jesus pode nos salvar, nos levar, e ela corre risco de ficar, o arrebatamento acontecer e ficar, porque ela tá muito preocupada com a gente. Irmãos, meu esposo falou isso comigo, eu falei, meu Deus do céu, é uma realidade. O próprio Espírito Santo usou a boca da minha filha para falar algo muito sério. Muitas vezes, mãe, você tá aí muito preocupada, você tá aí muito, não dorme, perde sono e fica preocupada, seu filho talvez tá indo pra droga, pra bebida, talvez tá indo pra gandar. É claro, o coração de mãe dói, o coração de mãe se preocupa, o coração de mãe fica aflito, o coração de mãe não quer ver um filho assim. Quem quer ver um filho perdido nas mazelas desse mundo? Quem quer ver um filho indo para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para o homossexualismo, para o lesbianismo, indo para o pecado desenfreado desse mundo? Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver isso. Ninguém que ama de verdade quer ver isso. Mas o que a minha filha falou com meu esposo é uma realidade. Nós precisamos descansar em Deus, descansar o nosso coração nele, porque ele já nos alertou. Olha o que ele falou para nós no verso 1, para que a gente não vacile na fé, para que a gente não corra o risco de perder a salvação, não corra o risco de vacilar e perder essa oportunidade. Então descansa o seu coração no Senhor, descansa o seu coração em Cristo. Seu filho é do Senhor, sua filha é do Senhor, sua família é do Senhor. Ninguém vai impedir a promessa de Deus na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida dos teus. Creia nisso, toma como posse, pega isso como fé neste momento e não esqueça quem você é. O trabalho de Satanás atualmente é roubar a identidade do cristão. O trabalho de Satanás atualmente é tirar do cristão a verdade do evangelho. Então, fique na palavra que Deus te confiou. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu enviarei. Era necessário Jesus passar pela cruz, pelo sacrifício ali vicário, pelo aquele sofrimento que ele passou, pela via dolorosa, andar mais de 1 hora com a cruz nas costas, sangrando, com seu corpo deslacerado, em sofrimento, e depois ele ressuscitar, subir ao Pai, e o Paracletos, o amigo, o Consolador, o Espírito Santo ser enviado para nós, para que nós possamos caminhar. Então o Senhor está dizendo que a obra do Espírito Santo, ela é linda, ela testifica, ela esclarece, ela limpa o coração do homem. E quando ele vier, o Espírito Santo vai convencer do pecado, porque a humanidade não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Do pecado, do juízo e da justiça, irmãos. Creia nisso, o Espírito Santo é quem convence. E do juízo. Que juízo é esse? O juízo final. Quem vai convencer que o inferno existe é o Espírito Santo. Quem vai convencer que naquele grande dia, Apocalipse capítulo 21, versículo 11, que aquele trono branco será erguido a aparência, que a terra vai fugir debaixo dos pés, que o céu se enrolará como pergaminho e diante de Deus não vai se escapar ninguém. Ali todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Ele é o Senhor. E aqueles que disseram não para Ele hoje, vai redar o inferno, o lago de fogo eterno. Então entenda isso. O juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás já perdeu na cruz e é por isso que ele luta todos os dias para que nós desistimos da caminhada, para que nós desistimos de servir a Deus, para que nós olhamos para trás, olhamos para as perseguições, olhamos para as calúnias, olhamos para o sistema caído desse mundo, olhamos para essas leis sendo aprovadas maligna, olhando para os escândalos. Irmãos, nunca vivemos um tempo de tanto escândalo exposto como vivemos hoje. Por quê? Porque antes havia muito escândalo, tá? Não é surpresa as coisas que você vê hoje. Só que não tinha rede social para divulgar. A diferença de hoje
para o passado é que no passado não tinha rede social, não tinha internet, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha essas ferramentas para divulgar o pecado. E hoje tem. Então por isso que a gente vê tantos escândalos hoje, porque tá fácil divulgar pecado. Você vê que pessoas tudo filmam, tudo você vê na rede social, é coisas malignas e terríveis. Nós precisamos podar, nós precisamos limpar e saber aquilo que a gente vê. Eu uso muito a minha rede social, eu uso muito porque eu trabalho, preciso e estudo muito também, mas eu sempre fico podando aquilo que eu tô vendo, sempre fico podando aquilo que eu tô recebendo, porque a sua memória é como a memória RAM, você guarda aquilo ali. Então não deixe guardar nada que não preste na sua mente. Guarde coisas que te edificam, guarde coisas que te elevam, guarde coisas que te levantam, que te dá força, porque eu parei para analisar, muitas vezes a fraqueza tá vindo, porque muitos de nós estamos vendo, vivendo e fazendo aquilo que rouba as nossas forças. Então para você não enfraquecer na fé, ouça o alerta de Jesus agora neste momento, para não vacilar na fé, vigie, porque tudo nós viveremos, passaremos nessa terra, mas teremos a convicção que nós já teremos a eternidade preparada para com o Senhor. Fica firme, o alvo é o céu. A partir do verso 16, ele vai falar do sofrimento, que o sofrimento se tornará em alegria. Vou ler o verso 21 que diz assim: a mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Que coisa linda. Jesus usa o exemplo de uma mulher para dar à luz. Irmãos, é verdade. A mulher que já deu à luz, principalmente em parto normal, como eu, meu Deus do céu, é uma dor terrível. Aquele momento você tem medo, é um medo que dá em você, é uma dor terrível. Você fica com medo da criança morrer, você fica com medo de você morrer. É tanta coisa ruim, você parece que não vai conseguir, parece que não tem força, parece que não vai conseguir fazer o que tem que ser feito naquele momento. É uma coisa terrível. Mas quando a criança nasce, você esquece todo o sofrimento e só vem alegria no seu coração. O esquecimento é tanto que muitas vezes a gente engravida de novo. Eu tive 3 filhos. Entendeu? Então esse é o exemplo que Jesus usa. O exemplo de um amor de uma mãe. Ela sofre dores, ela passa sofrimento. Tem irmãs que sofrem a gravidez toda. Tem pessoas que têm que passar por aquele regime rigoroso durante a gravidez, para sustentar, para ter aquela criança, para aquela criança vir ao mundo. Muitas pessoas sofrem só na hora de ganhar mesmo ali, que é aquela dor terrível, misericórdia. Mas tem pessoas que sofrem durante a gravidez toda, passam momentos difíceis, passam pela cirurgia, muitas vezes, né, aquela que tem que cortar a barriga e não é normal, mas sim uma cesárea e sofre muito. Então Jesus está usando esse exemplo, que logo depois que a criança nasce, a mãe tem uma alegria muito grande no coração. Também vos agora estáis tristes e apreensivos. Jesus está dizendo, vocês estão tristes e apreensivos, porque Jesus falou tudo o que viria a acontecer. Jesus deu o sinal, alertou, mostrou para frente o que viria a acontecer. Este é o momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo e então vos alegrareis e mais ninguém tirará a vossa alegria. A alegria será eterna, a alegria não será passageira, a alegria será eterna. Novamente eu os verei e tu terás a alegria que ninguém irá tirar. Irmãos, é uma realidade. O crente está na prova, o crente está no vento, o crente está em sofrimento, mas consegue ser alegre, consegue orar por alguém, abraçar alguém, consegue pregar. Irmãos, eu já fui pregar com meu coração ferido, sangrando, chorando. Chegar lá eu pregar a mensagem do Senhor, ver almas se render aos pés de Jesus, eu conseguir abraçar, orar por pessoas, sorrir mesmo em meio a dores. Você tá entendendo? É algo tremendo, irmãos, tremendo. A alma pode sofrer, mas no rosto tem um sorriso de alegria, porque está em Cristo e sabe que essa alegria é verdadeira. Só Jesus faz isso, irmãos. Essa alegria é eterna. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Creia nisso. É promessa do Senhor e ela vai se cumprir como tem cumprido há muitos. Vou ler o verso 32 e o 33 e nós iremos encerrar esse vídeo para a glória de Deus, que diz assim: pois chegará o momento e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família, vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois o Pai está comigo. Jesus ficou sozinho no momento que ele mais precisava. Naquele momento que ele foi levado à cruz, que os soldados o pegaram, que Judas beijou no rosto e apontou que era ele, e ele foi levado, chicoteado, ali ele foi abandonado, Pedro negou 3 vezes, os discípulos voltaram para sua família, aquela multidão o abandonou, a multidão que gritava, mestre, Osana, foi a multidão que gritou, crucificam, crucificam, e solte Barrabás, ele foi abandonado, os discípulos abandonaram com medo, o único que ficou perto foi Judas.
João, o discípulo amigo, aquele que deitava a cabeça, inclinava no peito de Jesus na Santa Ceia, na mesa da Santa Ceia, na mesa da comunhão. Então, irmãos, não se preocupe, muitos irão te abandonar, mas os verdadeiros vão ficar. Jesus permite que muitos nos abandonam para crescimento. Há momentos da nossa vida que parece que nós estamos só, não tem ninguém do nosso lado, ninguém para dar uma palavra, para dar um abraço. Já passei muito por isso, momentos sozinha, de sofrer só, de passar por luta sozinho e achar, meu Deus, é muito doído o sofrimento da solidão, mas o Senhor está no controle e Ele te dá vitória. É necessário esse momento de solidão. Jesus falou, vós me deixareis sozinho. Ele passou por tudo, Ele ficou só, irmãos, Ele esteve ansioso. Antes de Jesus ir a cruz, o suor de Jesus saiu como sangue, porque ele estava ali apreensivo, ele sabia o que iria viver. Então, meu irmão, a apreensão vem às vezes, a solidão vem, a tristeza vem, às vezes a ansiedade vem em nosso coração, mas lembre-se, o Senhor está conosco. E o versículo 33 é um versículo poderosíssimo, que eu tenho esse versículo na minha vida, no meu coração, durante a minha caminhada, foi um dos versículos que eu anotei no papelzinho como esse aqui, que quando tem versículo que eu quero gravar na mente, eu gravo assim, papelzinho assim, ó, escrevo, tá vendo? Em papelzinhos assim, e fico lendo, relendo para gravar na mente, para gravar na mente. Então, esse foi um dos versículos que eu anotei no papelzinho para gravar na minha mente. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofreis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então creia nisso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Passaremos por luta, muitas vezes por câncer, por perda, por luto, por sofrimento. Às vezes a gente perde tudo para começar a reconstruir tudo de novo. Às vezes a gente entra em situações, tem que mudar de uma cidade para outra, tem que sair de um cenário, reconstruir novamente, tem que começar do zero. Mas no mundo teremos essas aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu por mim e por você. Ele venceu por mim e por você. Ele venceu por mim e por você. E você também vencerá. Amém? Creia nisso, no nome de Jesus. E aqui nós vamos encerrar esse vídeo. Se você gostou do like, para o algoritmo identificar que esse vídeo foi bom, dê o like, irmãos. Dê o like em nome de Jesus aí, para que esse vídeo seja levado para mais alguém, para que o algoritmo indique, identifique que esse vídeo tem sido frutífero, é bom, e envie para mais alguém. Você faça o convite para alguém, passe esse vídeo para mais alguém, dá o like, compartilha, se inscreva neste canal. Seja muito bem-vindo, que a graça do Senhor te fortaleça. Você tem que se inscrito no canal. Sou grata a Deus pela sua vida, sou grata a Deus pela sua compreensão, sou grata a Deus porque você tem confiado nesse ministério, nesse trabalho Desperta Crente. Eu acredito que tem muito mais. Já peço novamente, fiquei um tempo sem pedir e falei, não, tem que pedir de novo. Orem pelo trabalho Mulheres Sábias, amém? É uma conferência de mulheres que o Senhor me confiou, já vai fazer 4 anos agora e cada ano tem sido extraordinário, mas eu sou muito atacada, irmãos, nesse trabalho, sou muito atacada, perseguida, porque você sabe, tudo que é pra Deus, não para o homem, o adversário tenta parar, mas quando é pra Deus, o inferno pode se levantar, mas as portas do inferno não prevalecerão. Então ore por mim, ore por esse trabalho, ore pela minha casa, pela minha família, e eu estou orando por você no nome de Jesus. Apresente Jesus para alguém hoje, amém? Vamos orar? Senhor, eu quero externar minha gratidão, ser grata ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, eu quero externar gratidão pela vida dos meus filhos, da minha casa, da minha família, pela vida do meu esposo, Senhor. Deus, eu quero apresentar diante do Senhor agora, no nome santo de Jesus, a vida de cada uma dessas pessoas que estão inscritas neste canal. Eu apresento a cada irmã, Pai, que interage, que manda mensagem, aqueles, ó Pai, que estão longe, ó Pai, que estão em outro estado. Eu quero externar minha gratidão pela vida dos meus irmãos. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue me usando como canal de bênção, que o Senhor possa fazer a vida deles frutificar, fluir, que eles possam entender, Pai, que nessa caminhada com o Senhor, o sofrimento, as aflições, as perseguições, Senhor, fará parte das nossas vidas muitas vezes, o abandono fará parte. O Senhor nos está nos dando um grande ensinamento neste capítulo. Mas o sofrimento se tornará em alegria, esse abandono tornará, Senhor, em paz. A gente terá paz com o Senhor, a gente ficaremos na tua dependência. E eu agora te pedindo, meu Senhor, fortaleça a tua igreja, traga no nosso coração que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Senhor. Não somos nós que faremos o teu papel, Senhor. Por isso capacita-nos, ó Pai, nesta obra. Senhor, nós cremos que o Senhor já venceu o mundo das aflições e nós também venceremos as aflições que tem tentado nos parar. Senhor, apresenta, Senhor, as pessoas em tuas mãos. Eu apresento a minha vida em tuas mãos e sou grata por mais um Desperta Crente, no nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, dá o like, compartilhe. Nós estamos juntos para a glória de Deus. Deus te abençoe.